Vamos. Olá, amigos, ouvintes, telespectadores da Panflix e da Jovem Pan. Nós estamos aqui com Jovem Pan em Debate, depois de aproximadamente 15 dias que ficamos aí, né? Eu tive uma viagem para fazer, pedi um descanso para a turma aí, mas estamos de volta para debater assuntos polêmicos e mostrar dois lados da mesma moeda. Adolfo Padilha e Aline Scarelli, bem-vindos. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Obrigada, Eudes, para a gente retomar o nosso projeto aqui. Bom dia, Padilha. Estamos juntos de novo para conversar. Adolfo Padilha, bom dia. Bom dia, Eudes. Bom dia a todos os amigos. É um prazer estar aqui de volta com a doutora Aline, com você. E o pessoal cobrou, né? Isso que é legal. Pior se ninguém tivesse lembrado de cobrar, né? Muito bem. Bom, vamos lá. A gente vai tratar de um assunto que envolve política e esporte. O STJD adverte Carol Solberg e proíbe de repetir a frase, abre aspas, fora Bolsonaro. Para você que não sabe o que aconteceu, pois é, eu vou explicar um pouquinho. A primeira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva advertiu a jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg, pela fala fora Bolsonaro em uma competição nacional em setembro. Ela foi condenada por 3-2 com base no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E aqui para a nossa discussão, Adolfo Padilha e também a Aline Scarelli, é a questão: será que os atletas podem se manifestar ou não politicamente dentro das competições? Eles têm esse direito ou não? Então, vamos começar com a Aline Scarelli. A sua opinião, Aline. Bom dia, pessoal. Com relação à pergunta específica do nosso debate de hoje, eu entendo que as pessoas podem se manifestar, qualquer uma delas, inclusive o atleta. Agora, o que me preocupa é a questão da falta de critérios, porque nesse caso específico da Carol, houve uma advertência, houve uma condenação. E nos outros casos que a gente teve no decorrer desses últimos 3 anos, como nós tivemos muitos manifestantes em relação à política, a posicionamentos pessoais que não foram advertidos. Eu vou, na próxima fala, trazer alguns exemplos, mas, assim, com relação a esse Tribunal de Justiça Desportiva, eu já proponho aqui mudar o nome, porque deveria ser Tribunal da Contradição, porque ele não agiu de forma técnica no caso da Carol, né? Talvez em razão da atual conjuntura que o Brasil regrediu no ranking de liberdade de imprensa e de censura. Quer dizer o quê? Há 2 anos para cá, 3 anos para cá, o Brasil censura mais jornalistas e pessoas que exprimem opinião. Então, dada essa conjuntura, eu atribuo a essa condenação da Carol por esse motivo. Por quê? Porque trata-se de uma decisão que ela deve ser técnica e fundamentada. Nesse caso, os relatores eles não foram técnicos nem fundamentaram as decisões. O artigo 93 da Constituição, ele impõe para todas as pessoas que ocupam esses cargos de decisão, de comissão, que todas as decisões têm que ser fundamentadas. E aí eu preciso ler o que o relator fala. O relator não foi nada técnico, nem o presidente da comissão. Ele fala o seguinte: na sua decisão, ele colocou, você não está ali para se manifestar de forma política ou religiosa. Aí depois ele diz, a atleta pode falar à vontade nas redes sociais dela, que ninguém vai falar nada, mas se ela falar nas redes sociais dela e falar mal, ela pode ser denunciada. E a pior parte é ele dizer assim, na minha opinião, então ele traz para si, de forma pessoal, na minha opinião, para expressar o que ela expressou naquele momento, ela está errada, ela não deveria ter falado aquilo. Então, ele faz de forma pessoal, traz achismo, porque eu já disse, tem que ser fundamentado de forma técnica. Quem tem esses cargos de decisão com relação a comissões, julgadoras, eles não podem trazer opinião pessoal. E ele falou, na minha opinião, então ali tem um erro e por isso é passível de recurso. Já estou adiantando que ontem saiu uma notícia que tanto a Carol como a junta de advogados que cuida desse caso, eles vão recorrer. E aí é um ponto, a falta de critério e uso pessoal da decisão. Adolfo Padilha. Acabou? Tá bom. Demos 3 minutos. Mas eu volto com você já, viu, Aline? Adolfo Padilha, qual é a sua opinião sobre esse assunto?
A minha opinião é de conhecimento prático, né? Eu, na minha militância esportiva, se pode dizer assim, e tenho honra de falar que fui um atleta de ponta na modalidade que eu escolhi participar, eu sempre cobrei muito dos atletas melhores do que eu a falta de participação deles nas questões políticas, tanto da entidade, na época a Confederação Brasileira de Natação, como no contexto geral do esporte nacional. Eu falava muito isso com o Gustavo Borges, eu falava muito isso com o Robson Caetano quando eu encontrava com ele, enfim, outras pessoas, outros atletas muito mais importantes, com muito mais peso do que eu na época. E todos eram simplesmente neutros, você não via ninguém se posicionando, era muito difícil ter um atleta se posicionando. O que eu quero dizer com isso, para quem está nos ouvindo e para a doutora Aline, que a postura política das entidades sempre foi assim, nunca mudou. E olha que eu comecei a ser atleta, quando eu comecei a disputar por confederações, o presidente do Brasil era Fernando Collor, entendeu? Depois veio o Itamar. Então é desde aquela época, nunca mudou. As confederações nunca permitiram os atletas ter expressão, que eu discordo. Eu fui um atleta que eu fui julgado pela Secretaria de Turismo do Estado, porque, aproveitando um pouco o nome que eu tinha numa competição nos Jogos Regionais, eu me recusei a nadar numa piscina de 12 graus a água, enquanto a regra dizia que a cidade, para ser sede, tinha a obrigação de ter um ginásio esporte coberto e não tinha a obrigação de ter uma piscina aquecida. Eu tumultuei o negócio, foi lá em Salto, todo mundo que é do ramo sabe. Eu fui julgado, eu tive que ir para São Paulo participar de um tribunal. E só não fui condenado, doutora, porque na época eu era um atleta de nome a nível do estado de São Paulo. Senão eles tinham até me banido da natação. Então, quer dizer, ele sempre foi essa postura. Sempre porque as entidades, seja elas federais, ou confederações ou confederações, elas dependem de patrocínio público. Infelizmente, né? Mas no caso da menina aí, ela é uma jogadora mediana, medalha de bronze, teve seu minutinho de fama, o grito fora Bolsonaro. O segundo momento dela foi ser patrocinada pela mídia, que não tem mais o biquinho da verba pública, pelos palanques dos artistas intelectuais, que também perderam o biquinho da Lei Rouanet e deram auditório para ela repetir o fora Bolsonaro. E o terceiro minuto de fama dela é o que ela está vivendo agora. Ela voltou a ser filha da jogadora Isabel, que é militante de esquerda. Está explicado. Esse auê todo aí é porque é o Bolsonaro. Esse auê todo aí. Cadê essa turma aí quando o Lula acabou com o esporte olímpico brasileiro? Cadê esse auê todo aí quando se gastou bilhões para se fazer uma Olimpíada e não tinha equipe para participar da Olimpíada? Tem estádio que até hoje não terminou. Então, não passa de uma militância chata, de um povo chato, de um povo que vive numa bolinha, querer agora pegar no pé. Ela foi advertida e ela e outra, qualquer se fosse vivo o Lula, seria divertido também. Ok. Que as entidades têm esse padrão. Infelizmente, está errada a entidade. Entendeu? Mas ela teve... Restou o quê para ela? Medalha de bronze. Ela não é nem medalha de ouro. Isso, para quem foi atleta, competir vale a pena, mas ganhar uma medalha de ouro é difícil, hein, gente? Não é fácil, não. Então tem que chamar a atenção de alguma coisa. A mãe dela, a Isabel, uma grande jogadora de vôlei da nossa história, é militante de esquerda. Ok. Ela dá entrevista, atrás tem um quadro Viva Marielle. E não tem nenhum do lado de lá dizendo assim, pena dos soldados que morrem, dos pobres que morrem. É Ok, só a Marielle, Padilha. Viva Marielle. Então é isso que está acontecendo. Muito bem. Olha, eu vou passar a palavra para a Aline Scarelli, mas antes, Aline, você não acha que naquele momento a jogadora não está representando a si mesma, e sim representando a confederação? E aí, nesse caso, cabe sim uma representação contra ela, porque é no momento em que ela está defendendo uma empresa, vamos chamar assim, né? E a empresa não quer ter nenhum tipo de manifestação política, né? Seja do Bolsonaro, seja do Lula, esquerda, direita, centro. Você não acha isso? Eu não acho. Primeiro que, com relação a esse caso, o próprio subprocurador, que estava lá na representação, o que ele disse? O direito individual não pode ser exercido sem controle. Então, ele usa a questão do direito individual. Então, nós que estamos aqui numa rádio, que a gente tem
muito em mente de que a liberdade de expressão ela não pode ser tolhida, como que o relator diz o direito individual não pode ser exercido sem controle? É uma contradição. Então, a gente tem que controlar, então o direito individual tem que ser submetido a controle, porque a própria comissão, ela, num dado momento, ela não diz sobre o patrocínio se sentir ameaçado. Não houve nenhum momento retirada desse patrocínio, como aconteceu no caso do Santos, do Robinho, que depois eu vou falar um pouquinho. Agora, voltando, acho que eu respondi o que o Eudes propôs, o Padilha saiu da pauta. No caso que ele relatou pessoal, ele disse no momento assim, naquela época, como eu era amigo, não tive condenação, apesar que foi submetido a julgamento, né? Então, assim, no momento, as pessoas, elas são submetidas a julgamento, né? A inquérito, a defesa, e qual é o dado, e como que dá isso de forma técnica? Então, o que aconteceu com a Carol é exatamente a falta de técnica, falta de critério e coerência. Por quê? Porque no vôlei masculino, teve no ano de 2018, vários jogadores homens se manifestando pró-Bolsonaro, no caso, Bolsonaro. Então, a gente não tem decisões técnicas, é falta de critério, pessoal, porque, assim, o que a gente tem que levar em conta? Não é a questão da alta aptidão física, ou ele falou, ela nem é ouro, ela é bronze, isso não está em jogo, viu? A gente precisa separar as coisas, tem que agir com razão e não emoção. Então, decisões técnicas, não está em jogo a questão da competência, se tem medalha ou não, é a questão da expressão, né? O que eu queria concluir, que ficou para trás lá na outra fala, é que quando eles estão decidindo o caso Carol, tem um momento que o relator fala o seguinte, eu vou ler, isso é muito para a gente ficar surpreendido. Se houvesse público presente, porque quando ela fez aquela fala, não tinha muito público, era no domingo de manhã, então ele disse assim, se houvesse público presente, como é natural o uso de bebidas alcoólicas nesses eventos, as consequências poderiam ser inimagináveis. Então, quer dizer que se uma fala de qualquer pessoa, e se for mulher, pior ainda, é contra uma autoridade ou o atual presidente, e se tiver bebida alcoólica ali naquele momento, naquele cenário, quer dizer, então, que as pessoas estão autorizadas a agir com violência, porque ele falou consequências inimagináveis. Que consequência inimaginável é isso? Então, a gente, quando tem a questão da liberdade de expressão em relação a quem tem cargo, a quem é autoridade, ela é diminuída se eu falo mal? Ela é limitada, mas se eu falo bem, então pode? Né? Se agora for o momento, eu vou falar os exemplos. Quais os exemplos? Os jogadores do vôlei, eles se manifestaram pró-Bolsonaro na época da campanha, em 2018. Um deles falou que se arrependeu, porque a repercussão foi gigante. Talvez porque hoje a gente, o Padilha relatou no passado, que as pessoas pouco se posicionavam. Hoje as pessoas muito se posicionam em razão da tecnologia, rede social, né? Então, vou ilustrar alguns exemplos. Felipe Melo, do Palmeiras, dedicou gol ao Bolsonaro. Gabriel Casagrande, do Stock Car, declarou publicamente apoio ao Bolsonaro. Diego Souza, do Botafogo, e um tal de Cássio Rippel, atleta de tiro esportivo, né? Porque será? Ele também declarou apoio ao Bolsonaro. Então, o que eu quero dizer e abrir para o pensamento crítico das pessoas? Que exemplos de homem no esporte se manifestando, apoiando o atual presidente ou qualquer outra autoridade, pode, mas se for mulher, não pode. E aí não tem critério, né? Porque julga de qualquer jeito, né? Então, assim, nós não estamos debatendo aqui de novo se é direita ou se é esquerda. O que a gente está debatendo aqui foi a falta de técnica na decisão que condenou a Carol à advertência. E já estou adiantando aqui, essa decisão ela vai ser reformada, porque a gente bate na parte técnica. Eu estou dizendo, a gente bate porque eu sou advogada, e eu tenho certeza que os advogados vão nessa pegada de que faltou técnica, faltou coerência e faltou critério. Obrigada. Muito bem, Adolfo Padilha. A Aline disse que você saiu um pouquinho da pauta lá. Ela não saiu também um pouquinho agora, não? Não, eu acho o seguinte, toda vez que a gente discorda deles, a gente sai da pauta. Olha para onde foi a conversa, é porque ela é mulher. Gente, vocês estão de brincadeira. Vocês estão deixando o mundo muito chato. Vocês estão ficando muito chato. Entendeu? Ela disse na outra fala dela que o Brasil passa pelo pior momento de censura. Aonde? Olha nós debatendo aqui. Olha nós debatendo. Quem está sendo censurado? Quantos jornalistas são processados hoje, Eudes? Você já viu alguma manchete? Bolsonaro processa jornalista? Bolsonaro não sei o quê? Ou você só vê as manchetes que a turma do Berrante Virtual acredita e segue que nem louco? Ah, doutora, tenha paciência. Como assim? Por que ela é mulher?
Ela é filha de uma militante, sem senso comum nenhum, sem momento errado. O evento que ela estava participando é patrocinado pelo Banco do Brasil, uma estatal, que quem manda é o presidente. E ela não foi presa, ela não saiu algemada. Aí ela dá uma entrevista lá para o outro cidadão que perdeu a boquinha da Lei Rouanet, dizendo que foi uma fala contra o momento que o Brasil tem um governo que persegue negros, persegue gays. Ah, para com isso. Que negro que ele persegue? O irmão adotivo dele é negro. O cara foi esfaqueado durante a eleição. Aonde ele é homofóbico? Até onde vai ficar esse discursinho cansativo de vocês? Vocês são... O problema não é que todo mundo pode falar agora, não, doutora Aline. O problema é que agora todo mundo tem a rede social. E foi só a maioria das pessoas conservadoras, de direita, que sabem o que é valores de família, ter uma forma de ter conhecimento do que ocorria nesse país, que venceu as eleições da última vez. E que perderam o controle. A esquerda perdeu o controle. Essa narrativa de controle de vocês sobre o que pensar, o que as pessoas devem fazer, acabou. As redes sociais acabaram com isso. Tá nós dois aqui debatendo um assunto, você é a favor de um ponto e eu a favor de outro. E quando isso vai lá para a plataforma da Panflix, milhões e bilhões de pessoas estão vendo. Eu tenho amigos que moram na Inglaterra que estão assistindo o nosso debate. Primo que mora no Japão que está assistindo o nosso debate. Então a comunicação hoje deu liberdade. Liberdade das pessoas interpretarem, poder saber o que está acontecendo. Eu vou dar aqui, agora eu vou sair um pouquinho da pauta, mas só para dar um exemplo e fechar o meu comentário. Manchete hoje das mídias que perderam as boquinhas do governo federal. Bolsonaro proíbe a compra de vacina. Aí você vai ler o texto do próprio Globo. Eu não compro vacina nenhuma enquanto não tem comprovação científica. E aí? Qual é a diferença da cloroquina que eles exigiam ser comprovação científica? Entende? Então, quer dizer, eles pegam uma frase e querem construir um texto. Eles pegam um ato e querem construir um vitimismo. A menina falou bobagem, quis ter um minutinho de fama dela, foi advertida porque, repito, as confederações e federações nunca aprovaram e permitiram os atletas se envolverem politicamente, seja a favor, seja contra. Vários exemplos que você deu aí foram advertidos também. Teve jogadores que foram advertidos pela diretoria do clube e pela federação que ele participa. Agora, vamos levar isso um pouquinho fora do Brasil. Quantas histórias nós temos de Cuba? Ok. Os bolsistas de Cuba. Pera, deixa eu concluir aqui. Alemanha, Nádia Comaneci, 6 medalhas de ouro, está morando nos Estados Unidos. Por quê? China. Dizem que até mataram o atleta, que foram contra o governo. E aqui no Brasil, por enquanto, graças a Deus, não tem ninguém sendo preso e morrendo, não. Vamos lá, Aline, para a sua conclusão, você falou que ia falar um pouquinho do Robinho também, então nessa conclusão você pode englobar tudo aí. Vamos lá. Vamos lá. Eu preciso fazer uma contextualização, porque o Padilha de novo saiu da pauta, pessoal, e ele traz muita coisa que não dá para tratar, mas assim, eu vou me ater ao que me foi proposto. Você não falou sobre o caso concreto e a decisão que não foi técnica. Essas pessoas que eu dei exemplo aqui, elas não foram advertidas conforme um procedimento administrativo. Foi advertido sem um procedimento administrativo, não teve o que a Carol foi submetida, então não teve condenação em advertência como ela teve. Está errado o que o Padilha falou. Os exemplos que eu dei, sim, tem a ver com a questão da mulher, porque o esporte ele é machista. Ele é machista por quê? Porque enquanto os exemplos que eu li de homens se posicionando não houve nenhuma punição, no caso da Carol teve. O mundo tá chato, Padilha? Não tá chato. O que tá chato é que nós estamos morrendo a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, e dentro dessas mulheres a maioria são meninas de até 12 anos, né? Aumentou o feminicídio, aumentou a violência contra a mulher na pandemia, então o mundo não está chato, o mundo está violento. Como assim faltava estar presa? Ela não deveria nem ter sido advertida, porque a gente pode sim, a atleta pode sim se manifestar. Você é um que lá atrás disse que achava interessante, né, não foi essas palavras, mas que as pessoas se posicionassem. Também sou a favor das pessoas se posicionarem. Nós queremos liberdade, nós não queremos controle. O que a gente quer é que tenha verdades e não sejam fake news e que não vociferam ódio e hostilidades. Tanto que para eu enfiar um argumento em alguém, eu não preciso gritar, eu preciso ter argumentos, né?
Então, vamos lá. Da questão do Robinho, eu vou ser bem curta. Eu sou santista e, nesse momento, já estou revendo deixar de ser santista. Por quê? No caso do Robinho, ele só teve aquele clamor depois de que as redes sociais se posicionaram, que mulheres, agradeço a doutora Thaís Perico e a ONG Elga, que estiveram lá para fazer a pressão. E desde o início, os dirigentes do Santos sabiam que ele tinha uma condenação de estupro. Só se movimentaram quando deixou de haver uma ameaça de cortes, né? E, gente, para piorar, o que o presidente do Santos falou no momento que ele foi interpelado? Porque depois que o Casagrande abriu a boca, o que ele falou? Quem nunca errou? Então, nós estamos falando de erro, nós estamos falando de estupro, gente. Uma coisa que o Padilha falou, que eu não posso deixar de falar, é sobre o ranking do Brasil, em razão do Brasil estar hoje sendo um país de alta censura. Não estou inventando, gente, não é meu isso. Saiu a notícia, eu vou achar aqui rapidinho, ó. Como que é essa notícia? Pelo segundo ano seguido que o Brasil perdeu posições no ranking de liberdade de imprensa. O Brasil hoje é o 77º lugar. E qual foi a conclusão dessa pesquisa? Que, em razão do clima de ódio, isso alimentado pelo atual presidente, gabinete do ódio, né? Só para eu contextualizar, o Brasil perdeu posição. Ele só perde para a Bolívia e para a Colômbia e para a Venezuela. Nós estamos atrás do Uruguai, Suriname, Guiana Francesa, Chile e Argentina. Essa notícia eu ouvi ontem na Jovem Pan. Então, a gente está mal na fita. Quero dizer o quê? Que a questão também passa por ser mulher, sim, porque a Carol foi punida. Homens não são punidos no esporte quando eles exprimem a sua opinião, e está em xeque, sim. Nós não podemos relativizar que quando a mulher se expressa, ela é tolhida. Então, é muito difícil ser mulher, é muito difícil ser atleta. Quando tem um cara que confessou, no caso do Robinho, o estupro de vulnerável, porque ela estava bêbada, ele recebe contratação. Então, esse assunto passa por tudo isso. A gente não é uma ilha, a gente é um complexo de coisas e todas elas estão interligadas. Em nenhum momento eu saí da pauta. Eu continuo a reforçar que a Carol foi divertida por ser mulher e por se posicionar contra esse governo machista, sim, misógino, sim, homofóbico, sim, e racista. O fato dele ter um irmão, né, um irmão adotivo negro, não exime ele de não ser racista. Então, eu tenho um amigo negro, eu não sou racista? Eu tenho que ser antirracista, e esse governo, ele é racista. Obrigada. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, a sua conclusão. Eu vou sugerir que o próximo debate a gente fale sobre racismo do governo Bolsonaro, e eu quero que ela traga contextualizada aqui uma comprovação de homofobia, racismo e essas besteiras todas que eles falam. Ô, doutora Aline, deixa eu só te fazer uma pergunta como advogada, aí você me responde no próximo debate. O Lula, vocês alegam que o Lula ainda tem muita coisa para transitar em julgado para ser condenado. E o Robinho? Não tem? Na primeira instância, então, ele já está condenado por vocês? Não tem que esperar segundo recorrer? Para ele não vale? Para ele não vale, para o Robinho isso não vale. Então, o que eu quero dizer com isso? E conforme o interesse de vocês ideológico, vocês fazem a interpretação da forma que vocês querem. É essa a grande guerra. O gabinete do ódio, por exemplo, teve uma CPI. Aí chamaram o primeiro cara da CPI. E na frente de todos os deputados do PT, ele falou, não, quem me contratou para falar mal do Bolsonaro foi você que está sentado aí. Rui Falcão, você conhece, não? Sabe quem ele é, do PT? Aí se levantaram contra os caras, queria prender o cara. Esse gabinete do ódio já caiu, isso não existe. A maior vítima de fake news é o governo Bolsonaro. Vocês inventam fake news todo dia, como o discurso que você acabou de fazer aí. Racista, homofóbico, sei lá mais o que vocês inventam. Entendeu? O problema é que vocês não aceitam a dor da derrota. Olha o que está acontecendo no Chile. Olha o que está acontecendo na Argentina. Imagine se o Haddad tivesse ganhado a eleição no Brasil. Hoje eu estaria com um extintor apagando fogo e vocês cartochas colocando fogo na catedral. Deus me livre. Então eu não sei o que está acontecendo. É o que eu falo. Quando eu digo que vocês deixam o mundo muito chato, é que para defender a ideologia de vocês apelam para um negócio que não é saudável. Entendeu? É uma discussão de uma menina que falou um negócio num lugar errado. Falar, eu acho que ela tem direito de falar. Vai na rede social e fala o que ela quiser. Vai na Globo, fala o que ela quiser. Só que saiba ter a reação. Qual foi a reação? Para vocês, ataque do gabinete virtual. Para vocês, os robôs do Bolsonaro. Mas não é, não. São 65% de brasileiros que são conservadores, que são de direita, que sabem o que é valores de família,
que estão entendendo que esse governo está trabalhando diferente, que ele faz diferente. E quando não fizer diferente, não terá mais o apoio. Pronto, final, é simples de entender, né? Então a gente fica aqui discutindo uma coisa que, para mim, é até interessante discutir, mas quando eu vejo sendo levado a ferro e fogo, pregando, vocês confirmam, sem julgamento, e vocês são da área jurídica. A hora que o presidente sentar num tribunal e for condenado, aí tudo bem, mas vocês já condenaram ele antes dele mesmo ser indiciado. Vocês estão condenando eles, tenta achar condenação para um atual governo de atos cometidos antes dele ser presidente, como a história do Queiroz, a rachadinha que todo mundo faz, todo lugar tem, se é certo ou se é errado, até isso poderia ser um dia de debate, porque eu ia dar uma explicação aqui para as pessoas como é que funciona essa tal rachadinha aí. Que não acho que é legal, não, para mim é antiético. Mas assim, está longe de ser um crime capital, que nem tantos que a gente viu e vocês se calaram nos últimos 16 anos. Um governo desastroso e o cara está solto. Para encerrar, absurdo vocês, juristas, não questionarem, o Lula está solto. Com já condenações já em primeira, segunda, terceira, até que instância vai? Até a Lua? Voltando a dizer o seguinte aqui, todo mundo tem liberdade de expressão, Eudes, doutora Aline, mas todo mundo tem que saber pagar o preço daquilo que ele quis se expressar. E que aguente. Acabou. É assim que funciona. Democracia digital. O presidente que mais pratica democracia digital no mundo é Jair Bolsonaro. Até que se prove o contrário. Muito bem, nós vamos encerrar o debate de hoje, que o debate acabou virando entre esquerda e direita. Não, mas em razão da liberdade de expressão, como ele falou do Robinho e do Lula, eu preciso falar, me dá 30 segundos. Tá, vamos lá. Porque a gente não deixa em aberto para a próxima pauta que ele sugeriu. A gente começa ela zerada, senão nós estamos deixando gavetinhas abertas, isso deixa o ouvinte confuso, assim, não subestimando o ouvinte. Eu digo assim, nós concluímos esse debate, podemos fazer um segundo debate nesse mesmo tema, só uma proposta. Ok, vamos fazer sim. Tá. Com relação à condenação do Robinho, que ele falou, e a decisão de segunda instância, ele está sendo submetido à legislação da Itália, correto? E ele confessou o que ele fez. Então, assim, ele confessou o estupro. Não vamos naturalizar e relativizar o estupro. Ele não confessou, não. Ele não confessou, não. Se a senhora quer corrigir a informação, vamos corrigir. Ele, pelo contrário, ele alega que ele não participou. Ele está me interrompendo. Eu só estou pedindo 30 segundos. Ele não confessou. Ele não confessou. Tudo bem, vamos lá, vamos dar 30 segundos para a Aline, depois eu passo a palavra para você, Adolfo. Não, é que ele me... Ele falou várias vezes de mim ali, então eu preciso concluir, acabou. Tá, vamos lá. Vamos lá. O nome a cada 2 parágrafos, doutora Adolfo Padilha, Adolfo Padilha, a palavra está com a Aline, vamos lá. Então, no próprio inquérito que o Santos tinha conhecimento, tem a fala do Robinho que ele assume perante as pessoas, e depois desse diálogo que foi bem divulgado nas redes sociais e na imprensa, a gente vê lá a confissão, a gente sabe o que ele fez. O debate, então, é sobre condenação sem critério da Carol, da atleta. Isso foi sem critério. Com relação à rachadinha, eu acho assim, nós somos um país de cristãos, então não existe meio pecado. Se tem corrupção, é corrupção de qualquer tamanho. Nós estamos falando de corrupção aqui porque foi falado na fala anterior. Então, assim, somos um país de cristãos conservadores. Com relação ao machismo e violência contra todas nós mulheres, no Google, um dos assuntos mais procurados é a pesquisa com relação, assim, não lembro se é esse termo exatamente, mas novinhas, gostosinhas, esse termo. Então, assim, a pesquisa de mulheres novinhas. Então, que país cristão, conservador, 70%, que relativiza um estupro, no caso do Robinho, que naturaliza, e quando tem uma pesquisa, assim, para meninas, um país que ostenta, como eu já disse, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, e a maioria delas menos de 13 anos. Então, só para a gente fechar que não é um mundo chato, não. Muito bem. Quer falar? Não, primeiro que o Robinho não confessou. Na lei lá da Itália diz o seguinte, o estar junto é a mesma coisa que ter praticado. Ele disse que ele não praticou. Não estou dizendo que ele está certo também, não. Segundo, se alguma mulher estiver nos ouvindo aí que não gosta de ser chamada de gostosa, alguma coisa assim, então pode parar o mundo, acabou o mundo, então. O problema é que vocês penalizam tudo. Daqui a pouco o homem está proibido de olhar para a mulher, né? Então eu vou começar a chamar vocês de feiosa, gordinha, sei lá o que a gente tem que chamar. Terceiro, doutora, que eu falo para você é o seguinte,
eu só trouxe a questão aqui, comparação de interpretação, né? Quando você fala de julgamento e condenar os que estão do lado de cá, e quando vocês fecham os olhos para os crimes praticados para quem está do lado de vocês. Quantas vítimas foram assassinadas do crime do Celso Daniel? E daí? Vocês não falam nada? Ó, eu Quantas preciso testemunhas? encerrar, eu tenho 1 minuto e 30. Vai ficar para a próxima discussão aqui. Não, Na tudo próxima bem, eu semana a gente finalizei. volta com mais Porque um Jovem Pan em debate. Eu só digo isso, eu trago como comparação, não estou desvirtuando o assunto. Deixa para o próximo debate. Por que se calam diante da morte de tanta testemunha de Toninho do PT e Celso Daniel? Padilha, eu Pronto, preciso debatamos encerrar isso. aqui, tá? Já vão nos cortar aqui. Então tá, Aline, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, tá? As suas redes sociais é @Aline Scarelli, é fácil de encontrar, né? E também Adolfo Padilha, para você entrar lá e dar os seus comentários. Você que está participando aí pelo YouTube, entra lá, dá os seus comentários também, tá? É muito importante para a gente. Grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo programa.